ainda há dúvidas ou, na sua avaliação, equívocos sobre a participação ou omissão de Anderson Torres no dia do golpe no Brasil? Bom dia a todos. O que estão fazendo com o Anderson Torres é tortura. Afinal de contas, a linha ideológica desse governo, do governo Lula, historicamente é a ligação dele com torturadores. Querem construir esse festival de narrativas. A peça-chave nessa investigação do dia 8 é o próprio presidente da República, que fugiu, aí sim, nas vésperas de Brasília, e a dúvida é quem o retirou de Brasília. Afinal de contas, a ABIN, que é a nossa agência de inteligência, já disse claramente que todos os veículos, os órgãos importantes, foram devidamente comunicados. Portanto, aí tem uma outra coisa que se encaixa, que é essa covardia do ministro Flávio Dino de negar as imagens internas do Ministério da Justiça. Todos nós já sabemos a hora que ele chegou, como ele se comportou, portanto, essas imagens não são deles. Essas imagens é da República, é do Brasil. E percebe-se aí até uma certa omissão do STF em, na verdade, não obrigar. O Flávio Dino deveria espontaneamente ceder essas imagens. O Brasil precisa de ceder essas imagens. Toda a vida do Anderson Torres, do governo Jair Bolsonaro, já foi vasculhada. Todo o aparato policial investigativo já está à disposição dos órgãos de investigação. E nada encontraram. Contra fatos, não há argumentos. Você vê que a deprimente ida do G. Dias em uma outra CPI lá da casa mostrou totalmente a conivência dele com os atos do dia 8, a submissão que ele está, na verdade, sob pressão do Ministério da Justiça para poder não ceder essas imagens. O próprio governo, lembre-se, era contra a CPMI e só se manifestou favorável quando as provas chegaram na cozinha do Palácio. Portanto, como eu disse, esse festival de narrativa está insustentável, isso tem limite e nós estamos no limite. A hipocrisia tem limite. Nesse caso, o governo está sendo hipócrita, ele está negando aquilo que é um direito da população. Os espaços públicos, as imagens, as informações, os documentos, isso tem que ser disponibilizado para a sociedade, porque claramente vai ficar provado aí que o governo foi devidamente informado, os órgãos do governo foram devidamente informados, e o governo que já estava, desde a transição, empoderado de tudo aquilo que poderia ser feito, o próprio G. Dias admite que desde a transição já estavam trabalhando, não pode negar nenhuma informação nova. Portanto, está ficando vergonhoso essa omissão do governo em mostrar as imagens e trazer os fatos para poder esclarecer, sim, o envolvimento e a cumplicidade do atual governo Lula nos atos do dia 8 de janeiro. Como que Anderson Torres vai conseguir, então, desenrolar esse carretel na sessão amanhã, no depoimento que ele vai prestar? Repito a pergunta. Os senhores já estão de posse das informações sobre os dados telefônicos, telemáticos e até das contas de Anderson Torres para perguntar ou até ali mostrar que o dado confirma a inocência dele, que não há nada de irregular? Qual a sua informação e a sua opinião sobre o assunto? A tortura e o espírito torturador do governo Lula já está em prática há muito tempo. Olha o que estão fazendo com os patriotas que estão presos injustamente, covardemente ainda em Brasília. Senhorinhas que estão presos com Bíblia, com terço, com a Constituição na mão, estão presos. De posse que o outro lado, continua gente que roubou a vida inteira desse país, estão soltos pelas ruas. Portanto, esse espírito torturador possivelmente vai ser amanhã que vai, a base do governo, vai com esse chamado sangue no olho, tentar incriminar o Anderson Torres, que já teve toda a vida vasculhada. O governo Bolsonaro já teve toda a vida vasculhada e não encontraram. E ficam nesse festival de narrativas. Se o Flávio Dino fosse realmente o vingador que ele diz que é, ele que ceda as imagens, ele que ceda as gravações telefônicas dele, ligando no dia 7, no dia 8, as conversas dele com o Lula. Se o Lula fizesse menos bravata e contasse a verdade o que ele sabe, talvez a história iria absolver, porque nós sabemos que a história vai o condenar.
não sendo agora, mas no futuro próximo, com certeza ficará comprovada a omissão e a covardia do Lula e da sua trupe, que é uma trupe sim, dos atos do dia 8. Aí ficam que esses devaneios de retórica, indo para um lado e para o outro, e sai do tema central. O Flávio Dino é um covarde, não entrega as imagens. O Lula nem toca no assunto, porque ele sabe, ele foi tirado de Brasília de uma forma abrupta, não é assim que faz o deslocamento presencial. O general do Lula, esse general Melancia, sabia das informações e covardemente está ficando calado, porque ele sabe que isso pode incriminar, e o Brasil está aí perengando. E, naturalmente, o meu colega aí, Rogério Correia, ele não sabe, né? O governo Lula gosta tanto de pobre que está produzindo mais. Essa gestão econômica desastrosa está quebrando a agricultura do país. Produtores de leite, cafeicultores, de carne, de grãos. Ou seja, como eu disse, o governo Lula montou uma fábrica de pobres. Os que eram pobres estão virando miseráveis, os miseráveis vão morrer de fome, porque não tem nenhuma responsabilidade com esse país que trabalha e produz. Se o Lula viajasse menos, olhasse da economia do país e contasse a verdade, com certeza esse país iria se recuperar e realmente respeitar a família e a tradição. Um absurdo. Na semana passada, o PT criticando o governo Bolsonaro porque estimulou a criação de igrejas no Brasil. Foi muito bom saber que o PT é contra as igrejas, o PT é contra as famílias. Tudo isso desmonta dentro desse espírito torturador que é o governo Lula.